Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada eu quero pedir desculpas porque a garganta não tá legal. Eu tenho gravado vários vídeos aí com uma certa dificuldade. Eu estou um pouco resfriado e está fazendo muito frio aqui, não é? Mas vamos lá. Esse vídeo surgiu porque eu estava vendo vídeos numa outra rede social e eu vi uma religiosa, tipo conselheira. Eu imagino que seja da Universal. Vou explicar por que eu imagino isso. Porque ela falou de um caso que ela, na verdade, escuta casos de traição, as pessoas na igreja se abrindo com ela e ela aconselhando. Eu imaginei que deveria ser um tipo de conselheira. E ela contou um caso de um obreiro que era casado, só que a esposa dele começou a se preocupar muito com a aparência e queria fazer academia. E o cara descobriu traição dela. E eu juntei com uma outra história que eu ouvi, e nessa história foi de um pastor que era casado e a esposa começou a fazer academia. E também começou a se preocupar muito com a aparência, com o corpo, se vestindo de formas mais audaciosas, se é que vocês me entendem. E esse pastor acabou descobrindo 8 traições dela também na academia. Aí você escuta histórias das pessoas falando de pessoas que mudam o comportamento, a vestimenta no trabalho, não é? Começam a querer se aparecer muito nas redes sociais e em academia. Você vê a mudança da pessoa, muda o perfume, às vezes também chega em casa com um cheiro diferente, com perfume de outra pessoa. E isso que eu estou falando aqui é para os dois casos, seja homem ou seja mulher. Agora nós vamos ver o texto organizado pelo Casal 20 e depois a gente volta para concluirmos esse nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Vamos falar sobre a vaidade. E quando as mulheres se importam mais com a aparência, mulheres tendem a se importar mais com a aparência em fases de maior instabilidade hormonal, como na puberdade e menopausa, e em contextos sociais onde a pressão estética é intensa, como no ambiente de trabalho, redes sociais e início de relacionamentos. Segundo a psicologia da imagem, a preocupação não é uniforme e varia de acordo com o momento de vida. Início da idade adulta e solteirice é o pico da seletividade e do cuidado pessoal focado na atração, muitas vezes ampliado pela exposição a padrões de beleza midiáticos. Transição na carreira. Em ambientes corporativos, a cobrança visual é maior, levando muitas a adequarem a imagem para transmitir mais autoridade e segurança, autoestima e amor próprio. Muitas mulheres priorizam a aparência não para terceiros, mas como reflexo de autocuidado, identidade e bem-estar em qualquer idade. Em resumo, a importância dada à aparência flutua conforme as vivências e o ambiente, servindo tanto como ferramenta social quanto como expressão de ordem pessoal e saúde mental. Será que tem segundas intenções quando se preocupam com a aparência? Sim, muitas mulheres se preocupam com a aparência ao trair ou quando estão em busca de um caso extraconjugal. Essa preocupação não é uma regra absoluta, mas costuma estar ligada a fatores como o aumento da autoestima, o desejo de sentir-se desejada e o receio de ser descoberta. Por que a preocupação com a aparência aumenta? 1. Autoestima. A infidelidade geralmente está associada à busca por validação e atenção. Investir no visual pode funcionar como uma forma de se sentir mais confiante e atraente. 2. Sensação de novidade. Mudar o corte de cabelo, comprar roupas novas ou usar perfumes diferentes ajuda a quebrar a rotina e marca um contraste com a vida estabelecida em casa. E 3. Discrição e disfarce. Em alguns casos, a preocupação estética serve para manter as aparências diante do parceiro oficial.
Um descuido súbito no visual pode gerar suspeitas. O fator psicológico. Especialistas em comportamento e psicologia apontam que a traição envolve uma série de fatores que vão muito além da estética, como carência emocional, problemas de comunicação no relacionamento e insatisfação. A preocupação com o corpo, o estilo e a beleza é apenas um reflexo físico da mudança de estado emocional e do desejo de vivenciar novas emoções. A motivação principal costuma estar na esfera psicológica e relacional, sendo o cuidado redobrado com a aparência apenas um sintoma ou um preparativo para o ato. E você conhece alguém que curte seduzir todo mundo? Conhece alguém que precisa de validação para viver? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Essa não é a minha função. Mas a gente está aqui para comentar, não é? Eu imagino o seguinte: quando uma pessoa solteira, por exemplo, está nas redes sociais, aí mostra o corpo malhando, corpo bonito, não é? As mulheres bem gostosas, ou quando você vê as mulheres mostrando coisas que fez no cabelo, essa coisa da aparência, não é? Você percebe ali uma vaidade. Aí vem algumas coisas na cabeça. Será que essa pessoa está tentando seduzir vários? Porque algumas gostam de ser admiradas por vários. Tem isso. Esse pode ser um dos motivos. Ou está tentando seduzir uma pessoa em especial. Ou também colocar ciúmes em outra pessoa. Pode ser um monte de motivo. Mas o que a gente percebe é que não importa o que a pessoa faça na vida, se a pessoa se comporta ou tenta passar uma imagem de pessoa digna, mas fica se expondo, usando a arte da sedução, eu confesso para vocês que eu acho bem estranho. Eu vi um relato esses dias, na verdade ontem, de uma mulher falando para o marido que ela não tinha culpa de ser desejada por todos, por vários, que a culpa não era dela. Mas ela, quando estava nesses lugares, ela demonstrava que estava seduzindo mesmo, que gostava de se sentir desejada. Isso não significa que ela automaticamente vai traí-lo, mas significa que ela gosta da validação. E eu percebo nessas pessoas que se produzem muito, que fazem academia de uma hora para outra, existem aquelas pessoas que têm um vício em malhar, em pegar peso, gosta dessa coisa de corpo definido, músculos, mas tem pessoas que de uma hora para outra começam a querer fazer isso e às vezes é com segundas intenções. É isso que eu estou dizendo. E isso vale para homem e mulher. É nos dois casos. Se você vê uma mudança muito brusca de comportamento, aí já deve ficar com a pulga atrás da orelha. Porque tem alguma coisa. Você vê pessoas fazendo isso para tentar seduzir algum colega do trabalho, algum colega da faculdade, da escola, na academia. E você vê os sintomas. Geralmente, no caso dos homens, uma das primeiras coisas que você percebe é aquela coisa do perfume, de querer ficar mais cheiroso. E também vem aquela sequência: corpo, corpo bonito, roupa, a vestimenta, começa a incrementar na vestimenta. As mulheres, o primeiro que fica em evidência é mexendo no cabelo, mudando o corte ou pintando o cabelo, dando aquela mudança, né, para chamar a atenção. E geralmente ficam mais lindas, não é? E isso é para seduzir mesmo. Como eu falei aqui, pode ser para seduzir vários, para seduzir alguém em especial, ou para colocar ciúme em alguém que está com ela ou que ela gostaria que estivesse com ela. Pode ser por uma infinidade de motivos. Mas esse sintoma de mexer no cabelo, de usar roupas provocantes, mudar a vestimenta,
se produzir mais, querer fazer academia para melhorar o corpo, isso aí tem alguma intenção. Não é só saúde, não é só se sentir bem. Na maioria dos casos. É isso que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque em 100% dos relatos que eu escuto de traição, tem esses sintomas que eu descrevi aqui para vocês. Em todos os casos, em todos os relatos, todos, parece que tem uma cartilha de como as pessoas que vão trair, que vão se comportar dessa forma sedutora, para querer seduzir todo mundo, não sei se com intenção de ficar com todo mundo, mas o que eles fazem são sempre as mesmas coisas. É o mesmo tipo de comportamento. Então não importa se a pessoa diz que é digna, que é uma pessoa correta, mas se os comportamentos é no intuito de sedução, aí você já não pode confirmar essa dignidade, a não ser que seja para uma pessoa só. Mas geralmente nunca é, porque quando você posta fotos sedutoras na internet, é livre para todo mundo ver. E algumas recebem, digamos assim, 1 milhão de cantadas, não é? E isso envaidece. É aquela coisa que eu falei da validação. E não é só a mulher que gosta de validação, não. Homens também gostam de validação. Eu, por exemplo, eu não tenho vaidade. Eu já tive vaidade. Hoje em dia eu só corto o cabelo porque a minha mãe detesta cabelo grande em homem. E a minha mãe também reclama quando eu deixo barba, bigode, nada disso ela gosta. E ela fica falando, não, você está ficando muito velho, está parecendo muito velho, corta esse cabelo, tira essa barba. Ela detesta pelos. Eu acho que ela lembra do meu pai, que ele gostava de barba, cabelo grande. Eu acho que deve ser isso. Mas eu só faço isso de cortar o cabelo não com intenção de seduzir ninguém. Mas no meu caso, cantado eu recebo de qualquer jeito. Estando com cabelo grande, barba, bigode, não importa. No meu caso, é de qualquer maneira. Mas tem gente que necessita, não é, dessas cantadas na internet, no trabalho, receber um elogio do colega de trabalho, receber um elogio do chefe, receber elogios dos colegas, amigos na igreja, receber elogios na academia, receber elogios em todos os lugares que essa pessoa transita. Tem gente que é assim, mas nem todo mundo é. É claro que eu não vou generalizar nunca, jamais farei isso. Existem pessoas, eu conheço algumas, que malham há anos para manter o corpo, manter-se jovem, manter-se com saúde. Existem muitas pessoas assim, mas muitas pessoas, quando em situações de trabalho, de academia, de igreja, encontram uma pessoa interessante, ela já começa a se produzir mais para chamar a atenção. É isso que eu estou dizendo. Pode ser somente de uma pessoa, mas e se ela já for comprometida? Ela está sendo errada de fazer isso. Mas se for solteira, ela tem todo o direito de se produzir, mexer no cabelo, ir no salão e tentar seduzir. Algum, não todos. É isso que eu estou dizendo. Porque, pelo que eu sei, a gente é para ficar com uma pessoa só. Não é para ficar com todo mundo, ou com várias pessoas. Isso é o que o mundo e a cultura atual ensina, mas isso aí não é a receita do sucesso. E eu estou dizendo isso baseado no que eu entendo de vida. Quando você age dessa forma, as consequências não serão legais. E outra coisa que eu digo para vocês aqui, o tempo passa. A velhice chega para todo mundo. Um dia você vai perder os encantos que você tem na juventude. E o que vai ficar? Se você queria todos quando era mais jovem, quando você chegar a uma certa idade, você poderá ter perdido a possibilidade de ter encontrado uma pessoa que iria valorizar você e permanecer com você por
longos anos, correto? Mas se você não se decidia com uma pessoa para lutar por aquela pessoa e você está atirando para todos os lados, você vai acabar sozinho. Eu estou falando para vocês aqui é experiência de vida. Se você não encontra a pessoa certa e atira para todos os lados, não vai dar certo. A consequência vai ser fracasso. Isso se você tiver a intenção de se casar. Mas se você quer brincar com várias pessoas, brincar com os sentimentos de várias pessoas, se você quiser fazer pessoas sofrerem por amor, sofrerem por não ter o seu amor, se você quer ter todo mundo, aí você está no caminho certo. Deve agir dessa forma que você está agindo mesmo. Eu estou sendo bem sincero, que é a minha função aqui de ser sincero. Hoje em dia não tem mais como confiar nas pessoas. As pessoas, a maioria, finge dignidade, finge ser correto. A maioria não gosta de ser traído, não gosta de ser magoado, não gosta que ninguém faça nada de mal contra elas, mas fazem. Isso que fica claro para mim. Mas também esse problema não é meu. É de quem pratica isso e de quem recebe isso. É por isso que muitas das vezes a gente diz que antes só do que mal acompanhado. E uma coisa que eu vi esses dias na internet, que eu achei assim triste, melancólico. Um homem postou algo desse tipo: você pode não me amar, assim como eu amo você. O que eu sei é que o meu sentimento não vai passar. Ele vai permanecer até o último dia da minha vida. Eu sempre vou te amar, mesmo você nunca tendo me amado. Eu achei muito triste esse negócio. Mas quando é amor verdadeiro da sua parte, é eterno, é para sempre. E isso é meio que uma tortura. Só de você pensar que essa pessoa que você ama não te ama, que ela está se produzindo, se embelezando, seduzindo vários, sabendo que tem você que a ama, eu acho isso uma baita de uma crueldade. Uma pessoa que faz coisas desse tipo, meio que debochando do seu amor, debochando do seu sentimento, por exemplo, que gosta de seduzir vários, ter vários a seus pés, isso eu acho bem cruel. Não tem nada a ver com dignidade isso. Uma pessoa digna não faz esse tipo de coisa. Uma pessoa digna não brinca com os sentimentos de outra pessoa. Uma pessoa digna não trai. Uma pessoa digna não usa desses artifícios para ganho financeiro, a não ser que tenha alguma profissão desse tipo aí, no estilo vender o corpo. A palavra eu não vou falar aqui, mas eu tenho certeza que vocês entendem a linguagem abstrata que eu estou usando aqui. A única coisa que a gente pede no fundo, é que as pessoas tenham juízo. Lembrem-se das palavras de Cristo. Sigam os ensinamentos dele, porque nós passaremos, mas o que Cristo ensinou é para sempre. E outra coisa, eu não sei qual é a religião de vocês, mas o único símbolo religioso que conseguiu vencer a morte chama-se Jesus Cristo. Mas nenhum outro símbolo religioso conseguiu esse feito. Jesus Cristo é perfeito e tudo que ele ensinou é a receita do sucesso. Você pode ter certeza disso. E uma frase que eu repito muito e nas minhas postagens também nas redes sociais eu falo: ninguém chega ao Pai senão passando por Cristo. Ele é o caminho. Mais uma vez, não sou religioso, só estou dizendo para vocês que existem métodos, receitas que levam a gente ao sucesso. Eu estou apenas dando a dica para vocês aqui. Siga as palavras de Cristo, não
siga as palavras de pessoas que dizem ter sabedoria ou que tentam te aconselhar. E eu estou falando isso de qualquer situação familiar ou igreja, religião, que tentam dar conselhos que levam para caminhos diferentes dos caminhos descritos pelas palavras de Cristo. Agora, se você seguir as palavras de Cristo, é a receita do sucesso. Isso eu posso garantir para você. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, tanto faz. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.